Começou o Campeonato Maranhense de Futebol 2016. Em São Luís, o Motoclube recebeu o São José em um jogo que frustrou a torcida rubro-negra. Nova temporada, novas caras e muitos torcedores não abrem mão do velho companheiro para reconhecer quem está chegando, o Radinho de Pilha. Agora, capitão rubro-negro, Rodrigo Ramos entra em campo com o filho Rafael, para ele já ir se acostumando ao novo uniforme. A partida era cercada de expectativa, mas com a bola rolando, o Moto não consegue organizar as jogadas. Em uma das poucas boas investidas, o centroavante Jefferson bate fraquinho na bola. Do outro lado, Rodrigo Ramos dá um susto na torcida. O que resta é pedir desculpa pelo deslize. O time tenta na base da vontade. O zagueiro Ismael até tem o cabelão do Davi Luiz, mas o chute... Vendo que o papão não é assim tão assustador, o São José resolve se lançar no ataque. Neste lance, Rodrigo Ramos justifica o apelido de paredão e evita o pior. O peixe-pedra segue mais incisivo. Luiz Henrique tenta um gol candidato a prêmio Puskás. Mas a execução não ajuda muito. Para a segunda etapa, o Moto aposta no uniforme 1 para tentar mudar o cenário do jogo. A novidade mesmo é o desgaste físico dos jogadores do São José. Com pouco tempo de preparação, o time exige demais dos atletas, que vão se estatelando no gramado com muitas cãibras. Começa então uma pressão rubro-negra, mais no abafa e na bola aérea do que qualquer coisa. Mas o time do Balneário se aguenta como pode e comemora o empate sem gols na estreia do estadual. E a gente conversa agora com o Nicolau Leitão. Nicolau, com a leitura que você faz desse jogo, teve muito movimento, mas não teve gol, que é o principal, né? Bom dia, Eli. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos. Pois é, o hino do Moto diz, Moto surpreendente. Agora isso pode ser para o bom ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. A torcida foram cerca de 5 mil torcedores, ali entre pagantes e não pagantes, que certamente esperava muito mais do time, em função da diferença do tempo de preparação das duas equipes, dos dois clubes. O São José, a gente comentou aqui na sexta-feira, efetivou o técnico na quarta-feira. Teve pouquíssimo tempo de preparação e isso repercutiu no segundo tempo, com muitos jogadores com cãibra. E interessante porque no primeiro tempo, quando o São José ainda tinha gás, o São José foi melhor do que o Moto, foi mais organizado. Então a torcida do Moto ficou na bronca, os jogadores desceram até com um cordão de isolamento dos policiais. É claro que o campeonato está só começando. Esse é o primeiro jogo do campeonato, primeiro jogo oficial de 2016, tem muita água para correr debaixo da ponte, mas já ligou o sinal amarelo, o sinal de alerta já está aceso para as bandas lá do CT Pereira dos Santos. Vamos ver como é que o Moto reage a esse resultado. O próprio Rodrigo Ramos falou que foi horrível, não era isso que se esperava, que ele chegou no time para brigar por título, não é isso que ele imagina que o clube possa render dentro de campo e que a torcida espera. A gente sempre elogia bastante a torcida do Moto como uma torcida bastante fiel, mas o Moto, como clube popular que é cercado de muita cobrança. Então, o Moto vai ter que evoluir e muito rapidamente. Agora, não foi só Moto e São José que jogaram esse final de semana, né, Nicolau? Pois é, o Sampaio ele jogou para o gasto, fez 2-0 no Araioses. Aqueles capítulos da novela Campeonato Maranhense, o estádio lá em Araioses foi liberado cerca de 20 minutos antes do jogo, e aí deu tempo ainda de bastante gente ir conferir o Sampaio. A gente fala que o Sampaio ele vai atrair muita torcida pelo interior do estado, em função de seu clube hoje de melhor estrutura, mais bem ranqueado, na segunda divisão, na Série B. Muito se reclamou, o técnico Marcelo Chamusca reclamou muito do gramado, lá do Cardozão. O Sampaio jogou para o gasto, fez 2-0, boa atuação de Edgar, com um gol e uma assistência, resolveu o que tinha para resolver. O MAC, eu posso dizer que é o grande vencedor da rodada. O MAC foi a Imperatriz no Frei Epifânio contra o atual campeão, voltando para a elite do futebol agora, e mandou 3-1, sofreu um gol no comecinho do jogo e teve força, teve condição psicológica, e a aposta do Meinha, ela começa claro, se a gente falou do Moto que não é motivo de se desesperar, também a gente tem que falar para a torcida maquiana que ainda não dá para soltar rojão, mas já dá para dizer que a aposta do Meinha, ela começa a se provar adequada. E aquele capítulo, mas a gente não pode deixar de falar, né? O capítulo da novela Campeonato Maranhense, Santa Quitéria e Cordino foi um belo WO. O Cordino é líder do grupo, com saldo de 3 gols, porque ele ganhou de WO do Santa Quitéria, que não tinha nenhum atleta regularizado. Quer dizer, é impressionante, se não fosse aqui, é inacreditável. E tem a próxima rodada também, né? Pois é, então é aquela história, o futebol maratona não tem tempo para chorar nem para soltar rojão, então quarta-feira já recomeça, a gente vai ter Araioses e Moto, é a chance que o Moto tem de recuperar, São José e Sampaio aqui no Castelão,
Cordino e Imperatriz. E na quinta-feira o MAC joga contra o Santa Quitéria para confirmar que chegou chegando, como a gente diz aqui no Maranhão. Tá certo, Nicolau. Muito obrigada pelas informações. Obrigado.